Olá, eu sou Patrick Lopes e seja muito bem-vindo ao canal Autoclamor. Aqui você vai encontrar conteúdo sobre teologia, sobre doutrina, sobre profecia e muito mais. E logo de início, iremos iniciar uma série de estudos que irá tratar da história do cristianismo, desde o seu início até o cristianismo atual, ou seja, do século XXI. Mas antes de iniciarmos o primeiro vídeo, gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Também ao final do vídeo, se gostar do mesmo, possa deixar o seu gostei e também possa compartilhar com seus amigos, seus familiares, para que esse vídeo ele possa alcançar mais e mais pessoas. Mas sem mais demora, vamos iniciar o vídeo. O cristianismo é a maior religião do nosso planeta. Tem aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos. E no Brasil não é diferente, é a maior religião do nosso país. Provavelmente você seja cristão, seja de uma família cristã, a maioria dos seus amigos e conhecidos são cristãos, então o cristianismo ele se faz presente. Mas o que é o cristianismo? Como ele surgiu? E como ele veio se tornar essa religião, podemos dizer, a maior religião do planeta? São essas e outras questões que iremos abordar nessa série de vídeos falando sobre a história da igreja cristã. E nesse primeiro vídeo, iremos tratar de como o cristianismo veio a surgir e iremos até o ano 100, que foi o ano que o apóstolo João, o último dos apóstolos de Cristo a morrer, veio a falecer. Então iremos tratar desse período, do ano 27 da era cristã, que foi o batismo de Jesus quando ele iniciou o seu ministério, até o ano 100, onde foi o ano em que o apóstolo João foi o último apóstolo que veio a falecer. Mas antes de iniciarmos, é importante lembrar que houve vários fatores que contribuíram para, assim, a disseminação do cristianismo. Por esse motivo, Paulo, lá no livro de Gálatas, capítulo 4, diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, houve várias circunstâncias que possibilitaram, permitiram, assim, o surgimento e a disseminação do cristianismo desde o seu início. Eu irei aqui destacar 3 circunstâncias. A primeira é a unificação da língua, ou seja, existia no grande território ocupado pelos romanos, que era da jurisdição romana, vários povos que falavam o grego, ou seja, o grego era a língua oficial, podemos dizer assim, o grego e o latim, mas em especial o grego. Isso se deve ao 4º século antes da era cristã, quando Alexandre ele assim assume o poderio dos reinos universais e ele começa a implantar uma ideia chamada helenismo. E o que é o helenismo? Helenismo era uma tentativa de Alexandre de fazer com que todos os territórios ocupados por ele, pela Grécia, pudessem alcançar uma unificação, pudessem alcançar uma unidade de sistema, de filosofias e de linguagem. E o Império Romano conseguiu implantar isso. E quando, no século I, quando os romanos eram os senhores do mundo então conhecido, a língua era praticamente a mesma em todo o território conhecido. E isso facilitou bastante a disseminação do cristianismo. Além do mais, a própria Bíblia que os cristãos usavam do Antigo Testamento era a Septuaginta, que era uma Bíblia, era uma tradução do Antigo Testamento para o grego koiné, que era o grego do povo, que era o grego falado pelas pessoas comuns. E isso facilitou muito para que as pessoas pudessem conhecer o cristianismo, aquela religião que estava agora iniciando, que estava saindo do judaísmo e iniciando agora a sua caminhada. Segundo fator, a infraestrutura do território romano. Os romanos eles possibilitaram uma via de transporte muito tranquila para que os cristãos pudessem transitar. A facilidade que eu digo é a segurança nas estradas, porque era permitido, assim, os soldados deram jeito para que os perigos de ladrões, de assaltantes e outros perigos fossem afastados da estrada, para que as pessoas tivessem corredor livre, pudessem transitar livremente em segurança por essas estradas. Além do mais, a própria criação de estradas facilitou assim a caminhada do Evangelho para fora de Jerusalém, para fora da Palestina. E isso se deve também aos romanos, à infraestrutura do território romano. E em terceiro lugar é a fragilidade do judaísmo no século I da era cristã. O judaísmo ele estava fragmentado em várias divisões. Existiam os fariseus,
que era uma classe de judeus que estavam totalmente voltados para a lei, para as tradições, em alguns momentos eles seguiam o helenismo, aderiram a algumas ideias que eram contrárias ao judaísmo, podemos dizer assim. Tinha também os saduceus, que eram as autoridades, que era a classe que tinham os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eles eram mais conservadores e a atenção deles estava voltada para o templo, para o santuário, para os serviços do santuário. Existia também o grupo chamado essênios, que eles eram puristas, eles ensinavam que os judeus deveriam agora ficarem isolados, ficarem afastados de tudo que os pudesse contaminar. Em alguns momentos eles desaconselhavam o casamento, então eles tinham essa ideia do ascetismo, ou seja, o afastamento de certas coisas, a privação de alimento, da sexualidade. Também tinha os zelotes, que era um grupo mais radical em relação aos romanos, que tentavam assim impor a autoridade sobre os judeus. Eles eram mais radicais em revidar essa imposição dos romanos. Então nós encontramos um judaísmo muito fragmentado. E isso também possibilitou agora a ascensão e a disseminação do cristianismo. Como falei, Cristo ele nasceu no terceiro ano, ou quarto ano, antes da Era Comum, da Era Cristã. E no ano 27, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele se batizou no Rio Jordão por João Batista. E a partir daquele momento, Cristo iniciou o seu ministério aqui na Terra. Ou seja, ele começou a pregar o Evangelho, começou a curar os doentes, começou a levar a mensagem de libertação aos que estavam cativos. E esse ministério de Cristo durou aproximadamente 3 anos e meio. No ano 31 da Era Cristã, Cristo foi crucificado e após 3 dias ele ressuscitou. E após 40 dias, ele deu a ordem para os seus discípulos para que eles issem e pregassem o Evangelho a todo o mundo, para todas as pessoas. E essa ordem foi cumprida pelos discípulos. Quando eles foram revestidos do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, como está registrado em Atos 2, eles começaram a levar essa mensagem primeiro para os judeus. Eles começaram a pregar para os judeus que estavam ali ao seu redor, que estavam próximos, e essa pregação ela começou a ganhar força. Então, os sacerdotes, os líderes religiosos dos judaicos, começaram a olhar o cristianismo crescendo e começaram agora a querer perseguir os cristãos. Prenderam Pedro e Tiago, apedrejaram Estevão, e quando eles fizeram isso, ou seja, martirizaram Estevão, eles selaram agora a sua rejeição ao Evangelho como povo. E agora a salvação passou para todas as nações. E uma demonstração disso foi que Pedro ele teve uma visão, está registrado em Atos 10, de que descia um lençol, e esse lençol tinha vários animais imundos, e uma voz dizia para ele, mata e come. E Pedro disse, Senhor, nunca comi nada imundo. Então a voz diz, olha, não considere imundo aquilo que eu tornei puro, aquilo que eu purifiquei. E Pedro, através da conversão de Cornélio, ele compreendeu que essa purificação era uma revelação aos gentios, apontava para os gentios que agora deveriam também ser alvo, assim como os judeus, da pregação do Evangelho. E nesse momento entra Paulo de Tarso, que havia se convertido na estrada para Damasco, quando ele estava caminhando para perseguir os cristãos. E Paulo ele se tornou pregador dos gentios. Pedro, como está lá em Gálatas, ficou com o ministério da circuncisão, ou seja, pregava para os judeus, enquanto Paulo tinha como responsabilidade a pregação aos gentios. E o Evangelho começou a ser pregado por todo o mundo. Paulo, através de suas viagens missionárias, através das suas cartas, vários e vários discípulos também em seu ministério, mas o Evangelho também foi levado por comerciantes, por viajantes, que iam de lugar em lugar e levavam essas boas novas do Evangelho. E então o cristianismo foi ganhando força, foi ganhando mais e mais pessoas, e os judeus iam perseguindo os cristãos, iam perseguindo essa religião que estava aumentando, porque eles tinham crucificado Jesus. Os romanos, até certo ponto, eles não tinham problemas com o cristianismo. Eles não queriam, era algazarra, era bagunça no seu território. Só que no ano 64, houve um incidente em Roma. E quem era o imperador nessa época era um homem chamado Nero. No dia 18 de julho de 64, Roma incendiou-se durante 7 dias, ou podemos dizer até mesmo que 9 dias.
Então Roma ficou incendiada e 10 cidades das 14 que haviam em Roma ficaram praticamente totalmente incendiadas. Três cidades não tinha nada que pudesse sobrar. E aí começou a surgir a fofoca, podemos dizer assim, de que Nero havia sido responsável por incendiar Roma, já que ele queria fazer agora uma nova construção em Roma, queria fazer Roma agora uma cidade diferente. Então muitas pessoas começaram a insinuar que Nero era o responsável pelo incêndio. E o que Nero fez? Ele percebeu que das 4 cidades que sobraram em Roma, que não foram incendiadas, 3 eram compostas principalmente, em sua maioria, por cristãos. E ele já sabia que os romanos tinham um pouco de preconceito com o cristianismo, não olhavam o cristianismo com bons olhos, achavam que os cristãos eram ateus, porque os cristãos não adoravam imagem e escultura, porque os cristãos não adoravam os deuses de mistério que a religião romana ensinava. E ele acabou usando esse preconceito que o povo tinha para os cristãos para colocar a culpa do incêndio sobre os cristãos. Então, no ano 64, iniciou-se a primeira perseguição feroz do Império Romano contra o cristianismo, e foi na pessoa de Nero. E nessa perseguição, 2 dos discípulos mais conhecidos acabaram sofrendo martírio, que foi o apóstolo Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, e o apóstolo Paulo, que morreu decapitado em Roma. Então essa foi a primeira grande perseguição do Império Romano contra o cristianismo. Só que o cristianismo, mesmo em meio à perseguição, foi ganhando força, foi ganhando espaço, foi sendo pregado em todo o mundo. E quando Nero morreu, no ano 68, a perseguição deu uma pausa. Os decretos de Nero para que os cristãos fossem mortos, para que os cristãos fossem pendurados, fossem queimados vivos, eles estavam ainda em vigor. Só que eles não eram executados. Os cristãos tiveram um pouco mais de liberdade, de tranquilidade. No ano 70, Jerusalém foi invadida pelo general Tito e foi totalmente destruída. Só que os cristãos que estavam ali haviam fugido para uma cidade chamada de Pela, seguindo assim a ordem de Cristo, para que quando eles vissem o exército romano cercando Jerusalém, cercando a cidade, que eles fugissem. E eles obedeceram esse mandato e acabaram escapando, enquanto muitos judeus pereceram na destruição de Jerusalém no ano 70. Então o cristianismo foi ganhando força, foi ganhando adeptos, não só agora em Jerusalém, não só na Judéia, não só na Palestina, mas em todo o mundo conhecido. E quando chegou o ano 81, um homem chamado Domiciano assumiu o Império Romano, ele se tornou agora imperador. E no princípio ele foi tranquilo, ele foi gente boa com os cristãos, ele não perseguiu, deixou lá eles quietos, só perseguia se houvesse alguma algazarra, algum problema, mas no geral ele não se preocupou com os cristãos. Ele edificou cidades, edificou pontes, ele foi um bom imperador no início. Só que com o passar do tempo ele foi se corrompendo, foi ficando cada vez mais tirano, e quando chegou um certo período do seu reinado, do seu império, ele começou agora a perseguir novamente os cristãos. E aí foi nesse período que o apóstolo João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente ele não faleceu, ele não morreu naquela tentativa de homicídio, mas então ele foi mandado para uma ilha chamada a Ilha de Patmos, que era uma ilha de pessoas que eram presas, que eram consideradas criminosas e que deveriam prestar serviço naquela ilha. E nessa ilha ele teve a visão do Apocalipse, e durante esse reinado de Domiciano, houve muita perseguição aos cristãos. E no ano 100, o apóstolo João ele veio a falecer, ele veio a morrer, e foi o último dos cristãos, dos discípulos, a morrerem. Ele foi o último. Então, a partir do apóstolo João, da morte dele, começou a surgir um novo período da igreja, que é o que nós estudaremos no próximo vídeo. Mas o que devemos destacar dessa primeira parte do cristianismo? Primeiro, houve fatores que possibilitaram a disseminação do cristianismo. Primeiro, uma mesma língua praticamente em todo o território romano, onde até permitiu a Septuaginta, que era a Bíblia usada pelos cristãos, onde até o mesmo Novo Testamento foi escrito em grego. Segundo, a infraestrutura do território romano, dando tranquilidade para viagens, dando também tranquilidade para a navegação. E em terceiro lugar, a fragilidade do judaísmo, que estava dividido em vários pontos, em várias seitas. Outra questão, o cristianismo ele se iniciou na pessoa de Cristo, por isso cristianismo vem de Jesus Cristo.
Então, todo o cristianismo se baseia na vida, nos ensinos, na morte, ressurreição e ascensão de Jesus. O cristianismo se baseia nisso. Então, o cristianismo ele se iniciou em Jesus Cristo. Ele se disseminou através dos seus apóstolos, primeiro para os judeus e logo após ele passou para os gentios, quando Estevão assim foi apedrejado no ano 34. A primeira grande perseguição aos cristãos pelo Império Romano se deu no ano 64, na pessoa de Nero, quando ele acusou injustamente os cristãos de terem ateado fogo em Roma. E a segunda grande perseguição do Império Romano houve na pessoa do imperador Domiciano, onde o apóstolo João foi lançado assim no caldeirão de água de azeite fervendo. Então, o cristianismo se baseia nisso. Da primeira era, do primeiro século, se baseia nessa questão. Mas o cristianismo foi ganhando força, foi ganhando adeptos, e aí nós iremos agora chegar no segundo século. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer pergunta, qualquer questão, deixe no comentário que nós tentaremos responder. E logo depois iniciaremos agora o segundo vídeo, onde vai falar da história da Igreja Cristã do ano 100 até o ano 313, quando Constantino assim assina o Edito de Milão, dando liberdade para o cristianismo. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.